Feito. Bacana, bacana. Bom, obrigado por você separar um tempo, né, para conversar comigo aqui. E eu queria saber, antes de mais nada, quanto tempo você tem para essa conversa? Não, o tempo for necessário. Ótimo. Então, quais são as suas expectativas, né, com essa Bom, nossa deixa eu conversa de hoje? colocar aqui o nosso cenário para você ter uma ideia do que nós estamos falando, né? Uhum. Nossa empresa é uma empresa que tem aí mais de 10 anos. Nós trabalhamos com desenvolvimento de software e começamos com desenvolvendo software para terceiros, e isso foi durante muitos anos assim. E, então, nós começamos a desenvolver, 5 anos atrás, um software de gestão chamado no mercado conhecido por ERP, né? É um software para empresas. E aí, o nosso trabalho se tornou exclusivamente esse. Então, hoje nós temos um volume pequeno de clientes, hoje nós temos 30 clientes, que são suficientes para sustentar a empresa. Nossa empresa é uma empresa pequena, hoje somos em 4 pessoas, sendo 2 na área de desenvolvimento, e não temos nenhum serviço de vendas. Todos os clientes que nós conseguimos foram com pequenos esforços de vendas que fizemos, e o produto se vendeu assim até bem, né? Quem Pelo vendeu, pouco esforço, vocês, o próprio time, com nós seus mesmos. contatos, né? No caso, quem geralmente quem faz esse trabalho é o Fábio, que é meu filho, né? Legal. E que cuida, programa também, mas a maior parte do trabalho seria voltado para a área comercial. Bom, quer dizer, a maior parte não, porque nós nem temos esse serviço, né? Esse é o objetivo, que ele fique somente com a parte comercial. Então, essa é a situação. Nós não temos a intenção de criar uma equipe de vendas, tá? Nossa intenção é realmente terceirizar esse serviço, desde a prospecção, geração de leads, e até da venda em si, se futuramente Uhum. isso for possível, né? Porque no caso do Fábio, ele faria a reunião de fechamentos, aliás, ele faz isso muito bem, então isso não tem problema, ele É tem verdade, né? conhecimento É. pleno do Todas as sistema. conversas, todos os leads seriam encaminhados para uma conversa de apresentação de solução para o Fábio, porque ele conhece os meandros, a Isso. apresentação técnica, ele já conversa, né? Exatamente. Então, ele faria esse serviço. Agora, o problema é o seguinte: nós não temos braço para ficar prospectando, né, Sim, nem sim. para gerar propaganda, gerar conteúdo. Tudo que nós temos, fomos nós que fizemos. O Né? blog, quem faz, quem escreve, são Não, nós vocês. não temos nem blog porque nós não temos força. Eu não tenho você aqui no WhatsApp, né? Não, não tenho. Não tem Senão eu ainda. ia te mandar o nosso. Ah, tá, não, te mando por aqui o nosso site. Não Eu estou sei se aqui no você. site. Você chegou a ver já. Ó, tem Então um você site vê. chamado PME Prime, Isso, que é PME o Prime. produto. Isso, é o nome do produto, né? PME, pequena Pequenas e e médias microempresa, empresas. é, e, é, e o Registrado, bonitinho, tá aqui. Vocês isso, colocaram aqui a marca registrada. isso. Então, assim, tudo isso que você está vendo aí foi desenvolvido pelo Fábio, principalmente, e por mim também. Mas o grosso aí todos os textos escritos por nós, não tem nada feito por terceiros, tá? Bom, essa é a nossa situação. Então, o que nós precisamos hoje? Hoje nós não temos condições de crescer pelo volume pequeno de clientes. Quer dizer, é suficiente para sustentar a empresa está indo bem, não temos problema nenhum, mas não conseguimos crescer além da nossa situação atual. Precisamos, então, desse esforço de vendas para trazer clientes e aí poder evoluir. Você tem objetivos então de crescimento, né? Você Sim, tem. sem dúvida, sem dúvida. Nós até hoje, veja, essa área é uma área extremamente complexa. Você desenvolver um sistema de ERP é muito, muito, muito complexo. E nós fizemos isso só eu e ele, tá? Bom, ninguém acredita, mas é. Não, não, tranquilo. Desenvolvemos um sistema inteiro. E assim, a nossa preocupação é muito grande com a qualidade. Então, hoje, nós temos um serviço de suporte mínimo, simplesmente porque não é necessário. O sistema vai muito bem
e as pessoas aprendem a usar muito facilmente, muito rapidamente. Todo o nosso sistema por exemplo, implantação é muito simples. A pessoa ligou para nós, demonstrou interesse, em 5 minutos ela tem o sistema liberado para ela. O sistema completo, o sistema de produção, tá? Ela é liberado para ela, ela pode começar a usar, não tem contrato. E ela tem um treinamento para saber todas as funcionalidades? Não precisa. É bem intuitivo. O Fábio, normalmente, ele dá um panorama, a pessoa já entende e aí ela caminha sozinha. Tem uns vídeos, tem uns tutoriais e tal. Sim. Mas é muito mais simples de utilizar, apesar de ser extremamente completo o sistema, tanto que clientes nossos que utilizavam sistemas bem conhecidos no mercado e migraram para o nosso, que tem mais funcionalidades e tal. E o suporte vocês fazem via telefone ou chat? Isso. Só via telefone, de maneira muito... no início da contratação é mais frequente e depois praticamente não há suporte, só em um ou outro caso eventual, mas na maior parte dos casos o suporte é pequeno. Tá? Legal, é lógico que com 30 clientes você começa a ter mais, né? Vocês têm uma meta de crescimento? Querem dobrar em quanto tempo? Olha, nós não temos nenhuma definição disso, justamente porque nós passamos muitos anos trabalhando no desenvolvimento, então qualquer número que nós disséssemos seria um chute, né? Nós não temos isso e a nossa intenção é agora ver uma resposta do mercado, certo? Desculpe. E a partir daí poder então começar a trabalhar com planejamento, tá? Porque não adianta nós planejarmos sem ter uma noção. E concorrentes já fizeram uma pesquisa? Quem é que vende uma solução parecida com a de vocês? Olha, tem muitos concorrentes. Esse é um mercado muito concorrido. Tá? O Fábio está entrando aqui. Ah, tá. Então eu estou vendo que ele chegou. Aí, oi, Fábio. Bom dia. Grande Fábio. Bom. Sidney, muito prazer. Salam aleikum. Muito prazer, muito ocidental. Como é que né? Como é que é? Que a paz esteja convosco. Então, Maleico Salam. Maleico Salam, bom também. Então, Fá, eu estou dando aqui um panorama para ele de como nós estamos, né, na empresa, e ele me perguntou agora sobre a questão de quais são os nossos objetivos. Então, o que eu disse é o seguinte, enquanto nós não tivermos uma resposta de mercado, tá, não dá para a gente querer planejar algo que tenha o mínimo de consistência. Como é que estão os preços de vocês em relação dos concorrentes? A gente está falando de concorrentes. Qual que é a empresa? B2BA. Nós somos parceiro da HubSpot. Aliás, como é que vocês nos acharam? Google. Google, legal. Achei pelo Google, pesquisando empresas que pudessem fornecer essa solução. Tá? Ótimo, bacana. Então aí é o seguinte, o que nós temos hoje, tá? Um sistema de gestão que tem ele vai de ponta a ponta. Então, por exemplo, os nossos clientes não precisam usar RD Station, Exact Sales, Salesforce, HubSpot ou coisas do gênero, porque ele tem recursos de marketing muito avançados. Então, assim, com relação a preço, ele foge daquela faixa inicial de mercado, por exemplo, Conta Azul, Bling, que tem uma ali, a partir de R$29 por mês, você tem um sistema para emissão de nota. Então, o nosso sistema começa em 380 e vai até 1.500, que aí você começa a pegar uma faixa que são daqueles sistemas de gestão realmente, como o Home Experience, que está crescendo horrores aí. Então, assim, a vantagem do nosso sistema, que o pessoal gosta, é que não tem nenhum tipo de precificação por módulo, então a gente fez um esquema por faturamento. Então, se você fatura até 180 mil, paga 370, até 1 milhão e pouco, 570, por aí vai. Então, isso torna fácil. Nosso sistema hoje, ele é usado principalmente, quem mais vê valor nele, empresas com faturamento a partir de 2 milhões ano, mas a gente já atende empresas com faturamento de 50 milhões ano. Acima disso, não temos ninguém. Então, nós vamos de 2 milhões a 50 milhões. E abaixo disso, eles veem valor em outras empresas? Não, ele tem também, só que assim, como quem tem a fatura abaixo de 2 milhões, ele está preocupado em emitir nota
E normalmente ele até tem uma equipe, duas ou três. Nós temos clientes, por exemplo, que é uma pessoa só. Uhum. Só que o que ele faz? Ele usa o sistema para emitir nota. Aliás, nota não chega nem na nota, até emite, mas é orçamento, pedido, nota. Às vezes nem boleto ele integra. E o nosso software ele é extremamente rico em controle de processo. Então, nós até já fizemos alguma coisa de esteira de CRM dentro do próprio software. A gente consegue fazer esse encadeamento de mensagens para o cliente, por exemplo. Então, nós temos estrutura para fazer isso. Até para capturar leads pela internet, nós criamos um web crawler. Então, por exemplo, a gente já chegou a comprar listas de empresa, como, por exemplo, no Empresômetro, na Debios. Do Serasa não, porque eles querem um valor mensal lá, enfim, eles são ruins, péssimos nesse serviço. Mas porque a gente assim, atende muito bem o mercado de brindes promocionais. Então são pequenas indústrias, tá? Sim, sim. Brinde promocional a gente atende e tal, mas pega pequenas indústrias. Pequenas indústrias de caneca, de porcelana, copos, chaveiros, que não são pequenas, né? Você vê que fatura aí até Sim, sim. 50 milhões. É. E aí, então se a gente digita no Google lá, por exemplo, brindes em couro, o resultado ali, até a página 10, você pode ter certeza que você consegue centenas de empresas, 1.000 empresas ali, fácil, que só trabalham com brindes em couro. Então até isso a gente faz a prospecção. O problema é que nós não temos braço, por quê? A empresa, por incrível que pareça, sou só eu e meu pai. São 4 pessoas, mas quem põe a mão na massa, eu e ele, e a gente acaba ficando, quando você pega uma empresa que fatura 50 milhões de reais, não precisa nem chegar a isso, uma empresa que fatura 10 milhões de reais, ela já vem com uma demanda muito grande, que toma totalmente o nosso tempo, Na e não sobra implementação. na implementação, no uso, em tudo, porque tem tantas situações possíveis. Então, uma cliente nossa, é cliente desde 2017, ela foi emitir uma nota, uma remessa de brinde para um cliente. Como é que eu faço para emitir uma nota sendo que eu não vou cobrar? Aí pergunta, uma pergunta besta, fala, é só você gerar um pedido e põe lá como gera a conta receber igual a não. Aí de novo, ontem ela manda para mim pelo WhatsApp, e aqui onde está escrito gera a conta receber igual a não, que você falou para colocar o campo igual a não. Puta que pariu. Né? Você tá vendo? O campo tá aí, gera a conta receber. Mas a pessoa pergunta. Tem que escrever um FAQ, para É, poder auxiliar então a muitas gente. perguntas que evitam ocupar o tempo de vocês do time com essas respostas, né? E aí agora a gente está montando um sistema de ticket, porque tem uma Sim, sim. pessoa, que é a Aline, que pode dar atendimento e tal, porque a gente vai acabar com esse negócio de solução imediata, porque o pessoal manda no meu WhatsApp. Sim, aí fica Então, muito pessoal. Aí você acaba perdendo o processo, né, de atendimento, né, e sistematizar todo esse suporte. exatamente. E aí o que nós precisamos hoje, o que que é? Uma empresa que a gente consiga passar os leads que nós temos, não, ou leads ou os contatos das empresas que nós temos, então chega aí na casa de uns 500 a 1.000 registros que vocês podem trabalhar, que a gente pode atacar primeiro esse mercado, porque é um mercado que a gente já vem atuando com ele, e como a gente já agora atende até os maiores Uhum. aqui de São Paulo, É uma fica vertical que muito- você já tem resultados, é mais fácil você atingir. Depois é, pode ser lá na frente alterar e modificar, procurar prospectar em outro vertical. isso, que depois na sequência seriam empresas que trabalham com importação e exportação, porque o Então você nosso já tem software, um mercado já em vista, né? Já tem estudado isso, então já é sim, mais fácil de ficar sabemos, procurando verticais, né? Que bom. e tem argumentação para convencer o pessoal total, a Temos os gente recursos temos, suficientes para tudo isso. e assim, porque se entrar uma empresa hoje de brinde, a gente não precisa fazer nada. Fala para a pessoa, usa, pronto, seja feliz. Agora, de repente, pega uma outra, tem uma situaçãozinha diferente, ou não sei o que e tal. E aí, o que nós precisamos, assim, é pessoas que façam ligações telefônicas. Por exemplo, por que que a gente começou nisso? Meu pai recebeu um e-mail de uma empresa, eu recebi o contato dessa mesma empresa pelo LinkedIn, mais de uma vez, e aí a gente começou, então, que eles montam o quê? Estruturam um departamento de vendas em empresas. E aí a gente conversou e tal, e agora nós estamos consultando outras empresas do mesmo segmento. Então, o que nós precisamos é estruturar um departamento de vendas eh, que comece e não pare. Porque se depender de mim, não vai ser feito, se depender do meu pai, não vai ser feito. Eu consigo, claro, vou dedicar aí, por exemplo, 1, 2 horas, 1 hora e meia, sei lá, para fazer ligações, reuniões, por exemplo. Então, vamos imaginar que pega um funcionário que liga, ele consegue
marcar Agendar uma reunião. videoconferência, você Isso. vai e Aí eu aprofunda o entendimento desse lead sobre a sua solução para ele poder caminhar no processo de aquisição e contratação. Exatamente. E aí eu faço esse contato. Lógico que se a gente tiver mais volume, depois eu colocaria um vendedor para isso, mas como seria uma pessoa mais especializada, o salário também vai lá em cima. E a nossa estrutura hoje é pequena. Entendi. Não temos problema nenhum que seja remoto. Aliás, hoje preferimos. A gente já chegou até um sobrado Tudo enorme. remoto, é verdade. Ficava só eu e meu pai no sobrado inteiro, né? E absurdo. Então a gente hoje trabalha num esquema de coworking em casa ou lá no coworking, está funcionando bem. E o que nós precisamos então é de uma assessoria nessa parte de vendas, dependendo do escopo que você faz. E temos o segundo problema, que é se aumenta a demanda, aumenta os clientes, vai aumentar a demanda por suporte. E aí, de novo, a gente tem um novo gargalo que vai ser eu não conseguir dar atendimento a isso. Bom, Mas é um problema bom, né? Exatamente. não, ele é bom Esperamos. mas depende que ele é bom, né? Porque no nosso caso, ele é um problema bom que impede que a gente faça propaganda. Então, por exemplo, desde que antes da pandemia, nós tínhamos um esquema, só para você ter uma ideia. Sim. A gente entrava no nosso sistema, colocava um termo de pesquisa, por exemplo, chaveiros metálicos. Buscava. O webcrawler trazia lá centenas de empresas. A gente criava uma lista de exclusão, porque às vezes aparecia assim, postagem do Twitter, ou então de um consultório de dentista. Fizemos chaveiros metálicos para dar de brinde para os nossos clientes. Sim. O site de busca vai retornar aquilo, então a gente exclui aquilo. E aí eu colocava isso dentro de um processo. Primeira etapa, enriquecimento de dados. Então, eu inseri o lead, delegava uma tarefa para um funcionário, tudo pelo sistema. Delega uma tarefa para um funcionário do sistema, que é enriquecer dados. Ele clica no lead, iniciar tarefa, já abria o site, colocava o Manual. isso, manual. Porque ele localizava o telefone da empresa, o e-mail, se tivesse alguma coisa, e finalizava a tarefa. Aí eu tinha uma segunda tarefa que é localizar decisor. Esse localizar decisor, nós contratamos uma empresa de telemarketing que recebia as tarefas, então todas aquelas tarefas que estão no estágio localizar decisor. Ele pegava, ligava para a empresa e falava, bom, eu quero conversar com a pessoa que cuida de sistemas de gestão e tal, não sei o quê. Aí vai falar, é o fulano de tal, fazia uma pequena apresentação. Se a pessoa já tivesse interesse, já passava o contato para mim. Se não, ela só anotava o e-mail direto dessa pessoa e finalizava a tarefa. A partir daí, o nosso software tinha mais ou menos 7 e-mails em 14 dias que ele mandava automático para aquela empresa, e aí depois, no terceiro, O quarto sistema de e-mail, vocês faz isso? faz isso. E aí ele manda o e-mail, tal, não sei o quê, e aí se a pessoa respondesse o e-mail, porque ele saía em meu nome, né? Eu já tinha o contato lá e ligava. Só que aí isso já estava funcionando, entrou a pandemia, então nós estamos falando isso em início de 2020, nós já estamos no meio para o final de 2021, né? Então nós estávamos em início de 2020. Nós interrompemos porque as pessoas de uma hora para outra pararam de ir para as empresas. Então o telefone que estava no site já não estava mais atendendo, ou o proprietário não estava lá, a gente Todo parou. mundo começou a mandar e-mail, e aí a caixa ficou lotada, ele não abriu mais e-mail nenhum. E aí A ficou um gente, monte de e-mail. Não conseguiu dar conta de responder tantos e-mails, né? Então, esse fluxo realmente funcionou, tá? Só que aí nós paramos, aí depois, em final de dezembro ali de 2020, nós pegamos um cliente realmente grande, que é esse que eu falei dos 50 milhões, que lógico que tem demandas e a gente está trabalhando com ele até o mês 7. Estamos liquidando até daqui, acho que essa semana ainda então liquida tudo. quando vocês pegam o cliente, ele não fica autônomo. Ele exige muito esforço de vocês para poder. Não, não necessariamente. Se fosse um caso como esse cliente que nós pegamos aí, 50 milhões, é um dos maiores do mercado. Então, para nós, é a menina dos olhos. Então, a Sim. gente atendeu e tal, sem cobrar nada. Não cobramos uma vírgula de desenvolvimento, mas a gente foi cobrando mensalidade. E agora que eles vão realmente, já usam uma parte do software, mas agora eu vou entrar na totalidade. Então, nós fizemos isso para eles. Se pegar outras empresas do segmento de É um brinde, cliente lançador, né? Que aproveitou que com as necessidades dele vocês foram cobrindo tudo com o seu desenvolvimento e agora empacotou tudo e vão oferecer essa solução que vocês desenvolveram junto com ele para os restantes do mercado. a gente já tinha isso, já funcionava, mas para uma empresa que fatura até 10 milhões, não Entendi. 50.
E que são assim, existem às vezes pequenos detalhes para o cliente, mas que envolvem um esforço muito grande de desenvolvimento, porque você tem que amarrar todo o sistema. O nosso sistema é único. A pessoa que paga R$ 300 por mês, ou a que paga muito mais do que isso, usam o mesmo sistema. A gente não, filosofia é pense grande, comece pequeno e ande rápido. Então a gente não bloqueia recurso. Já aconteceu de eu visitar um cliente. Tem uma outra empresa que eu ajudo aqui que faz da mesma forma. Eles oferecem tudo para todo mundo. Mas eles conseguiram empacotar e precificar diferente dependendo do tamanho de quanto ela usa lá de dados da web, né, no caso deles. É o que a gente faz também, só que a gente faz pelo faturamento e funciona. Tá, legal. Funciona bem. E aí, o que nós precisamos agora é reativar isso, mas com pessoas, porque assim, a gente não pode mais ficar cuidando disso e não tem condições, sabe? A gente tem que fazer coisas maiores e tal, não virar funcionário da própria empresa. Então, ter parceiros que consigam ajudar. Num primeiro momento, reativar esse esquema de marketing. Num segundo momento, pode até estender para a parte de suporte, porque nós certamente vamos precisar. Seja suporte nível 1, nível 2 continua com a gente vai colocar o sistema de ticket aí, que já está quase pronto, nosso mesmo, a gente não vai usar Zendesk ou coisa do tipo. Colocar um bot que ajuda bastante, está uma tendência imensa e vocês conseguem resolver muitas questões só com um robozinho ali, já com respostas prontas para determinado tipo de pergunta, usando inteligência artificial, é bem bacana. Nós já fizemos até sistema de chat para a companhia de saneamento de Diadema uns 10 anos atrás, né, Pedro? Por aí. Bom, mas nós já desenvolvemos sistemas grandes e tal, então isso aí para nós não tem dificuldade. O problema mesmo é o volume, né? Nós não temos braço para tocar a coisa. Bom, então vocês precisam de um time terceirizado para poder fazer prospecção e conexão para levar para o Fábio fazer, por enquanto, em determinada fase do projeto de vocês, a apresentação. Numa fase futura, onde esse volume pudesse aumentar demais, e aí vocês teriam que reestruturar o suporte, outros pontos a mais, aí vão caminhando com isso à medida que o projeto for rodando e for aumentando o número de clientes, aí sim vocês contratariam um closer, porque nesse estágio é mais um hunter. E esse hunter, esse prospector, SDR, ele usaria o sistema de vocês para poder ter a lista de possíveis clientes para ele contactar e qualificar para levar para uma apresentação técnica do Fábio. É isso? Depende, tá? Ontem a gente conversou com uma empresa de Recife, né? Acho que é. Ele usa duas plataformas, o Rive, que eu não conhecia, e o MeTime. Acho que é isso, MeTime. Então, Sales Engagement, é para poder estruturar a conversa, os pontos de contato por meio do vendedor. O que o MeTime ele mostrou foi o seguinte, mas eu preciso de um cockpit, de um dashboard de gestão fácil, tal que o MeTime tem, por isso ele conseguia, na proposta dele, contatar 300 empresas por mês. Ele mostrou para mim, ele tem um botãozinho, então o lead tem um botãozinho escrito executar. No nosso software é a mesma coisa que clicar em iniciar tarefa e finalizar tarefa. Sim. No dele é executar, no nosso é iniciar, porque a gente controla quando o sujeito começou, e finalizar quando ele terminou. A diferença é que ele já tinha montado um fluxo, isso aí normal, não estou falando, não é segredo, não estou divulgando o trabalho dele nada, mas ele já tem um fluxo, ele tem 4 processos. Um processo de busca de leads, um outro de acompanhamento, um de busca de leads, um de qualificação, um de agendamento de reunião e um de que a pessoa não participou da reunião, tentar reagendar a reunião. Sim. E aí ele tem uma esteira ali, então, por exemplo, 10 tarefas. Busca o lead, mensagem no LinkedIn depois um e-mail, depois uma mensagem X, depois um não sei o que e tal. E aí ele já tem até as mensagens que ele, por exemplo, ele entra lá, eu vou contatar o Sidney, então ele clica lá em executar, ele já está na fase que tem que ir no LinkedIn pôr a mensagem X, então ele já aparece a mensagem. Isso é um cercadinho para o vendedor seguir.
Para que Isso, ele não se mas já perca tem. em tantas tarefas com tantas pessoas. É fácil até para você conduzir o time de vendas, se for mais de 3 vendedores, para você saber o que tem que fazer o quê, e para ele também se guiar e não se perder em É, tarefas, porque são muitas tarefas, né? É não, que é Mas eu vamos para precisar acho isso. que dessa ferramenta. O Rive faz do mesmo jeito. Nós somos parceiros Rive, começamos agora como parceiro para poder implementar soluções. Estamos na fase de entendimento, de conhecer mais a solução, que é um O nosso concorrente da software MeTime. faz, e o nosso software faz isso também, tá? A diferença é que o dele já tinha uma macro e ele substitui a macro. Mas a gente, justamente para dar um Ctrl C, Ctrl V, mas Não, o se software. quiser usar o nosso também, o nosso software é bem rico, tá? Sim, Ele sim, não. vamos conhecer num outro momento o seu software, né? Se a gente caminhar, né, numa contratação, aí nós vamos ter que nos aprofundar para ver como é que ela funciona. Mas existem ferramentas que fazem coisas que são especialistas, tipo o HubSpot. Eu uso o HubSpot para poder Sim, fazer o controle e a você vai gestão do conectar com o cliente. Eu acho Facebook e muito tal. prático. E o Rive, ele faz muitas coisas que vêm antes de você ter toda a visibilidade do cliente ali na tua tela que o HubSpot traz. Então eu uso o Rive para poder fazer todo esse cercadinho com vários processos, né? Estruturas de processo pequenas. Tem o macro Proflex, que você consegue estruturar tudo que vai trabalhar. Então você desenha isso antes, depois vai caminhando com o trabalho aqui dentro para você poder desenhar isso para o cliente. No caso de vocês, não precisa de muita coisa. São 2, 3 processos simples que você consegue dar conta de caminhar com eles aqui. Não precisa usar um Rive. Se a ferramenta de vocês já tem essa de reenganjamento, de remarcação, que são 2, 3 etapas que você segue lá para poder fazer Você faz isso no próprio HubSpot. Você coloca uma tarefa lá. Se a ferramenta de vocês já faz isso, não precisa usar o HubSpot. Mas vocês Faz. conhecem profundamente o HubSpot? Não, a gente viu assim por cima, tal, não fomos a fundo. Tá, entendi. Então, eu não, se a ferramenta de vocês faz 50% que o HubSpot faz, é claro, vamos abandonar o HubSpot, vamos ficar com a ferramenta de vocês para fazer a gestão dos clientes. Agora, se não, a gente, cara, eu vou mostrar para vocês como ele funciona e aí vocês vão realmente, olha, compensa. E nesse caso aqui da nossa ferramenta, a gente vai ficar usando só um pedaço dela para poder estar tudo dentro dela, já que você está caminhando com o cliente. Agora, se o cliente de vocês, ele não tem o HubSpot, não tem o MeTime, não tem o Rive, e a ferramenta de vocês traz isso, e eles estão começando, e para isso basta, vamos usar tudo de vocês. E é isso que nós vamos procurar vender. Tudo que a ferramenta de vocês pode fazer, que não é basicamente isso. Ela tem muito mais, né? Essa parte aí de gestão de clientes, de prospecção, que você disse que faz, é um pedacinho da ferramenta de vocês. E eu acho Sim, que isso nem aí é esse o diferencial em relação ao mercado. não, 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 não. o O diferencial nosso, o nosso é um sistema de gestão completo. Quer dizer, a pessoa vai lá e controla quantos a receber, quantos a pagar, controla estoque, entrada Que é de o foco do mercadoria e tal, cliente que compra a solução de vocês. E não ter o Exatamente. CRM, e não ter essa Não, não. prospecção. Esse não é o principal. Agora, outra coisa, quer dizer, nós temos condições de fornecer através do web crawler, então a gente tem condições de oferecer uma lista de clientes, Sim, como sim, até nós sim. já temos, que o Fábio falou. Agora, para nós também é interessante que vocês criem essa lista, quer dizer, façam essa prospecção, porque existe um mercado muito maior, o mercado de brindes é o que seria assim o mais fácil para nós, porque Sim, o sim. cliente entra, tem pouca demanda, mesmo esse cliente grande que entrou, a demanda dele não foi em módulos básicos do sistema, de novos módulos, né? Não teve novos módulos, são pequenas funcionalidades que para ele, para o uso dele precisa, só que pequenas funcionalidades, sendo só eu e o Fábio, acaba Demandando dando um muito esforço de trabalho vocês. muito grande, então a gente para tudo para poder fazer isso, mas não é assim estrutural. Agora, isso significa que nós podemos também ampliar para outros nichos, outros segmentos, Sim, sim. tá? E aí vocês poderiam também fazer essa prospecção. Vocês fazem outbound marketing? Então, o outbound a gente fazia justamente quando tinha esse trabalho de ligação telefônica. Tem o outbound, são duas. É o marketing e o sales.
O SEO é que agora dividiu. Antes a gente chamava de outbound tudo, né? Uhum. E aí conseguiram dividir isso com o progresso, né, do entendimento das caixas do que faz o quê. O marketing é campanhas via Google, AdSense, você investe Então, a dinheiro gente para aparecer na chegou. frente da pessoa, o outbound marketing. O outbound sales é quando o vendedor vai atrás fazendo Ah, tá, prospecção perfeito. ativa. Nós fizemos anúncios, por exemplo, no Instagram, o resultado não foi legal. Fizemos Fizemos no Facebook também, né? fizemos no Também. Facebook, Instagram, Facebook, Onde estão os clientes de vocês? os nossos clientes, então, e depois a gente tentou, no Google aparece, só que assim, o custo da palavra-chave para sistema de gestão no Google É bate caríssimo. R$ 20 o clique. Deus me livre, não. Então, o que a gente chegou a fazer, sempre que tentou fazer um marketing assim, a gente chegou a fazer mala direta, que custava R$ 10 a mala direta, a gente mandava pelo correio, Uhum. porque inclusive uma vez a gente mandou 100 e fechamos com 6 clientes. Foi a primeira que nós fizemos. Aí depois a gente mandou outra e o maldito correio entrou de greve. E aí a gente não sabe nem se foi entregue, eles devem ter sido Provavelmente entregados foi agora. Correio é correio, né? Tacaram no lixo. Por isso que está sendo vendido agora. Vamos, Deus quiser. Tomara. E aí, então, os nossos clientes é o seguinte, a gente até brinca. Quem nos acha, o único contato que vem até nós é uma vez a cada 4 meses, 3 meses, acho que até 4 mesmo. Pessoas que pesquisam sistema de gestão multimoeda. Porque aí nosso software aparece, nosso site aparece nas primeiras páginas do Google, e aí a pessoa entra sempre assim, uma pessoa que importa ou exporta, ou de cenário bem adverso, que não achou nenhum sistema, aí esse fala com a gente. O cliente ideal de vocês, eles estão aonde? Então, e o perfil, Eles estão no LinkedIn? Eles estão no Instagram? Não é, no não, Instagram não estão. não, Não estão no nem no Facebook. LinkedIn, porque assim, o nosso perfil de empresas, você vai ver que os nossos clientes são empresas que existem há mais de 20, 30 anos, que é um empresário que já sabe que a coisa não é fácil, que o mundo é feito de exceções e a gestão empresarial, ou você põe tudo, são aquelas empresas que às vezes não tem só um sisteminha que paga baratinho para emitir nota, e depois tem toda uma infraestrutura por trás com planilhas do Excel e tal, um processo que funciona, e esse cara às vezes já tentou procurar sistemas de gestão, já se encheu o saco e desistiu. As pessoas que trabalham nessas empresas desse porte, elas estão dentro do LinkedIn. Olha, do nosso cliente, nem perfil deles, a gente nem segue nenhum deles no LinkedIn, nem eles me Vocês não seguem. têm essa Eu não precisão, sei. né? Não, eu acho que é pouco provável que eles estejam. Pelos que nós conhecemos, O Sim. empresário se fecha, sabe? é o empresário fechado. Ele se fecha, trabalha lá com a equipe dele e tal. E Normal, quantas pessoas tem no time dessas empresas que você 20, está 30 falando? vendedores até. Poxa, então ele está no LinkedIn. A conexão com esses caras. não, assim, desculpa, os vendedores dele podem estar, mas o empresário em si, não. nós acreditamos que não. Talvez o gerente de vendas, o gerente diretor de de vendas pode operações, Sim. o CEO das empresas, a maioria delas, não estão no LinkedIn. Eles não têm tempo para ficar lá. Mas como Sim, que a gente consegue conversar com eles? Através de outras pessoas que operam o sistema. Ele mesmo, o CEO, o diretor financeiro, ele opera vários sistemas. Ele não tem tempo de entrar nem em casa. Porque é tanta tarefa para ele. Então, a gente atinge outras pessoas que trabalham com a operação em si, que tem que realmente fazer tudo isso que vocês oferecem. Eles que têm as dores. O outro paga a conta, a dor do outro é muito maior, a dor do outro é ROI. A dor dele é operacional. Então, a gente atinge as pessoas do operacional e ele vira um campeão lá dentro com intenção de ter uma solução para ele, para ajudar a empresa. E aí ele leva a solução para o diretor e aí a gente consegue falar com ele. Porque também ligando para o diretor, quero falar com o diretor financeiro que trabalha com a solução, que tem a dor que compra, aquele que decide. Esse cara não vai ter tempo para conversar com a gente, tanto assim. Quem vai ter tempo de conversar com a gente é lá o gerente de contas, não sei qual é o perfil da pessoa aí que vocês costumam tratar diretamente, ou aquela que está sempre ligando com o suporte, dizendo como é que resolve isso, aquilo, outro. Não é o CEO que liga para fazer isso. Você vê o caso dessa empresa que nós fechamos aí em dezembro, né? Eles são um dos maiores do mercado. Quando viram o nosso sistema, que a gente atende já pelo menos umas 20 empresas, 30 empresas quase, do segmento deles, falou, como é que vocês nunca me apresentaram isso aqui antes? Aí a gente apresentou várias vezes. E quem é essa pessoa? Ele é o CEO ou não? É o dono. Mas não chega, sabe? Não, ou a pessoa até chega... Mas como é que chegou nele? Dessa vez chegou por indicação. Tá. Não foi nem com a gente.
Então, é uma coisa assim que Então, essa pesquisa, você tem o momento da empresa também. esse entendimento de quem é a pessoa faz parte do nosso trabalho. A gente procura entender, conversa com vocês, a gente vai aprofundar bastante esse papo para poder... Cara, então é esse público que nós vamos prospectar, a gente vai buscar conexão com eles. Aí, depois de chegar nessas pessoas, ele vai indicar a outra pessoa que realmente que decide ou que vai poder conversar com você. Porque às vezes nem vai ser o diretor, o CEO ou o cara que realmente chegou para vocês esses dias, que é esse aí que é o dono da empresa. Vai ser uma outra pessoa. Aí no momento X, quando tiver no nível de negociação mais avançado, aí ele entra na conversa. Porque aí já é uma decisão de colocar muito dinheiro para um sistema que vai modificar praticamente tudo que ele faz lá dentro. Não pode ser o gerente que vai decidir, nem o diretor. Já entra o CEO e ele chancela depois dos outros terem feito a aprovação deles. No final, o nosso sistema, assim, ele é barato, né? A empresa fatura 50 milhões, pagar 1.500 por mês é mixaria. Então, mas o problema maior é que o custo que ela tem é interno. É verdade. Entendeu? Ela paga pouco de sistema, mas paga muito de funcionário, de cadastro, de mudança de processo, de risco nisso tudo. Justamente, é o risco. É o risco de você pegar todo o seu sistema que está lá funcionando, mesmo que seja com aquele fluxo antigo de papel para cá, papel para lá, e-mail e tal. Mas funciona, Está funcionando, mas e agora? Qual o medo que eu tenho? Qual o risco que eu corro? Isso aí vai dar certo? Se der errado, vamos ter que voltar lá atrás? Quanto tempo a gente vai perder? Exato. Quanto dinheiro a gente perde com isso? Então, ele tem que ter a segurança de que isso realmente funciona, olhando os cases, né, sucesso de outras empresas que vocês... Eu não sei se vocês têm aqui no site de vocês, que é um lugar que... Não publicamos nada. Não tem? Não tem nada de cases aí. Isso a gente tem que ter material de suporte, né, o prospector, né, porque na hora que a pessoa pergunta, mas quem são vocês? O que vocês oferecem? Então funciona para quem? E aí nós alimentamos a expectativa dele dentro do processo de compra, onde ele consegue considerar sua solução em detrimento de outras, olhando os resultados que outras empresas têm. Poxa, me interessa, vamos caminhar na conversa. Então a gente vai chamando a atenção, né, que é a nossa etapa de prospector, despertando interesse para que ele tenha um desejo de fazer uma ação. Então essa AIDA, esse framework, a gente roda o tempo todo. E tem uma estrutura de negociação que a gente discute com vocês, como é que vai ser. A gente aplica aqui, a gente pega o nosso modelo e agora vamos ver se ajusta esse modelo com vocês. A gente discute tudo isso, que é um trabalho que vem antes da contratação de um SDR, né? Ou de um hunter para poder prospectar. A gente entende sua solução, porque isso vai servir de pitch ou até de um discurso prévio para poder conversar com a pessoa que tem uma dor, para que ela, poxa, quero entender mais. Poxa, obrigado, ainda bem que você quer entender mais. E eu não tenho profundidade para discutir com você sobre isso. Seria interessante a gente marcar uma hora, porque aí o nosso especialista na solução vai conversar com você e aprofundar o conhecimento que ele tem. Interessa? Aí, cara, tá bom, aí eu vou ter sua agenda, né, para poder marcar lá no Google, né, no que você tem, que precisa mesmo. Ou pela ferramenta, não sei qual a ferramenta que eu posso chegar e agendar, e aí você vai estar praticamente conversando com o SDR, ele vai organizando a agenda para vocês. Sua agenda tem que estar lá perfeitinha, né, para você poder organizar uma data para você, para não ter que ligar para você, Fábio, você tem horário que dia da semana? Eu estou com um cara aqui, ele quer saber. Não, já vejo aqui, abro o sistema das agendas, já chego lá, coloco a agenda e o barco segue. Perfeito. É isso que a gente precisa. Bom, e aí eu vou compartilhar aqui uma telinha, porque o que eu vou colocar aqui não é bem essa consultoria e entendimento de toda a estrutura de negociação de vocês. É só uma planilha onde eu vou colocar como é que funciona o nosso processo. As etapas de negociação, quem faz o quê, quanto tempo. Essa aqui não está, é um desenho ainda no Excel ainda. Eu não estou usando ainda o Rive. Se eu uso o Rive, eu uso o Rive para mim. Para vocês, se vocês quiserem usar o Rive, tudo bem. O SDR ele vai pegar aquele fluxo que vai estar desenhado lá. Mas a gente consegue atender clientes sem eles usarem a ferramenta do Rive, apenas o HubSpot para poder gerenciar os clientes que entrarem, dependendo da quantidade de leads que forem entrando no funil.
e da quantidade de atendimento que vocês conseguem dar ao mês, no caso aqui, contratações. Porque também, se eu trouxer para você mais do que você consegue realizar de reuniões por semana, você não vai dar conta disso. E talvez o mercado de vocês não tenha tantas pessoas aqui para você prospectar e poder chegar num certo número. E outra, eu também não sei as suas taxas de conversão. Quantas pessoas que vocês conseguem, quantas pessoas que de um determinado nível de prospecção conseguem chegar até a contratação. Então, a análise e o desenvolvimento desse funil, ele vai caminhando e a gente vai podendo ter uma precisão maior de quantas vão se interessar pelo assunto, quantos vão se interessar pela solução, quantos vão contratar, qual o percentual depois de uma reunião com vocês. Claro, né? Se chegaram 6 pessoas para você, você já deve ter uma estimativa de quantos que depois que passam por uma apresentação do Fábio, contratam a solução de vocês. Vocês não devem ter esses números, correto? Não, a gente chegou até a fazer quando a gente tinha um esquema de contato, a gente chegou a montar. Mas como uma coisa assim, o fluxo não é constante, a gente faz Sim, um sim. mês então não serve. Mas a gente chegou, assim, normalmente, quando eu apresento, a chance de fechamento é muito grande. Você vê, eu vou numa reunião com Sim. uma das maiores empresas do segmento, na própria reunião, ó, tá fechado, tá? A gente já tá aqui, tudo certo, tá fechado, tá, pode mandar o contrato. Então, eu botei aqui está uma estimativa. Pode até ser maior que isso, mas... Isso aqui são estimativas. Se você já começa com a estimativa de que são 80%, beleza, a gente coloca 80%. É que vai depender da sua estratégia, porque se fosse igual lá no passado, que a pessoa vendia plano de telefonia e ficava assim, a gente promete redução de custo, não sei o que e tal, e receba nosso consultor aí. Não, mas eu quero saber quanto custa. Então, o consultor vai falar na reunião, e aí marca uma reunião. Não, mesmo porque no site de você já está o custo praticamente, né? Percebe que essa reunião, a chance de fechamento disso é, sei lá, 10% ou menos. Então, vai depender da abordagem. Se você faz uma abordagem mais técnica, com uma pessoa que fala bem e tal, entendeu? Você já filtra aí, né? Tá, tudo depende do pitch, né, do que vai ser conversado. Então, essa estrutura de conversas por telefone, nós desenhamos antes, né, a apresentação, né, como é que vai ser, o que você fala, né, o motivo da ligação, a pergunta que você faz para poder introduzir, a educação para poder saber do que você está tratando. Então, tem vários pontos que você aborda. Isso aqui é um framework. Claro que o SDR ele não fica preso a falar exatamente o que está aqui, mas tudo é pensado antes e colocado para aprovação de vocês. Ok? E essa nós aqui... temos um que a gente pode te mandar, tem um script desse Ótimo, ótimo. Se já tem... Não, mas eu prefiro até usar o seu. Porque senão fica dentro do nosso quadrado e eu acho que a gente aprende mais. Não, mas ali o que você já fez serve de base para a gente escrever o nosso, porque ele vai ter um entendimento que você usa para poder levar o lead a entender a solução e chegar numa conversa mais profunda com você. Porque, como você disse, se eu abordar a conversa lá e falar coisas que leve o lead para poder, com pouco fortalecido para entender o seu pitch, a sua conversa, a sua demonstração, não vai adiantar de nada. Vai ser um lead ruim. Então, poxa, cara, você me trouxe alguém que nem estava qualificado, você rodou o framework lá para saber se ele realmente tem fit com a nossa solução, como que você qualificou ele? Então, esse trabalho de qualificação é importante e a gente tem que fazer para levar para você. E você tem que validar. Sidney, seu time está trazendo muita gente ruim, que não tem perfil nenhum para comprar na solução. Opa, por que esses caras estão falando que não está chegando? Vamos checar as ligações que eles estão fazendo. Como é que eles estão falando? Se eles estão seguindo o script que a gente desenhou, ou eles estão falando coisas que não estão levando, não estão passando credibilidade daquilo que você diz que entrega. Será que esses caras estão perdidos? Então, de início, o nosso time, que nós também não temos time fixo aqui. Nós contratamos freelances para atender demandas. Se a demanda que você tem ocupa o tempo de 119 horas, uma pessoa só dá conta. Mas se o seu tempo, dependendo da estimativa que a gente faz aqui, de prospecção, de cold call, que a gente trabalha com duas fontes, dois touch points fundamentais, que é o social selling,
feito pelo LinkedIn, que a gente procura contactar pessoas que têm as dores que vocês, e cold call. Quando essas pessoas que eu não tenho, não achei no LinkedIn ou não conectaram, que não receberam um contato direto lá pelo LinkedIn, porque não conectaram, aí essas pessoas eu vou atrás delas por meio de cold call. Que foi o que nós sempre fizemos. Então. Aqui. Então, eu aqui trabalho com dois pontos de contato fundamental: LinkedIn e cold call. Aqui, muitas pessoas hoje não têm tempo para poder atender ligação. E estão, assim, muito reativos, ainda mais essa geração millennial, né? Que prefere falar pelo WhatsApp o tempo todo, né? Então, a gente tem esse tipo de abordagem por telefone que vocês têm efetuado, mas temos o outro onde você só conversa com mensagem ali por dentro do LinkedIn. Se ela conecta, se ela tem interesse, aí sim nós entramos em contato. Mas aí ela já conversou com a gente, já tem um certo nível de aproximação ali, já quebrou muito gelo, e aí a gente consegue caminhar com ela dentro desse funil aqui que eu estou apresentando para vocês. Bom, aqui vai uma quantidade, né? É tudo estimativa, só para vocês terem uma ideia. Se eu fizer prospecções no LinkedIn dessa ordem, eu vou ter um número totalmente diferente e um tempo de trabalho do Hunter muito menor. Se você quer abordar aqui uma quantidade muito maior de empresas, então você vai prospectar praticamente 1000 leads mês. Então você vai usar uma quantidade de tempo do time no caso aqui só do Hunter, de 199 horas. Quer dizer, estimativa de horas para serem usadas. E aqui do closer, se ter um closer, se você for o closer, a gente estima também que você vai gastar uma quantidade de horas para poder trabalhar com esse volume de leads que vão entrar no seu funil. Já que você vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma demonstração, a não ser que você fale que, Sidney, eu quero passar esse diagnóstico para outra pessoa, que seria o DBA. Pô, mas DBA? Tá tudo bem, eu dou conta de fazer o DBA para você, mas quando tiver que fazer a demonstração, aí entra você. Quer dizer, B2B, e aí entra os vendedores mais especializados da sua empresa. E aí vocês tomariam conta daqui para cá. Vocês já estão acostumados a fazer contratação. Não, Sidney, eu quero que vocês também façam a contratação, que eu vi que vocês têm um modelo bacana. Aí a gente assume de fazer a contratação e o acompanhamento pós-venda. Vocês conseguem fazer isso, de Sim, ponta a ponta. de ponta a ponta. Essa parte aqui, a gente tem que ter o conhecimento técnico que você tem, né? Se a solução, como você falou, é simples, ela é intuitiva, a gente consegue assumir essa parte também. Eu acho que é muito bom. Eu até... Porque assim... Se você conseguir fazer, já entrega o negócio fechado, a gente... Porque a carga em cima dele está sendo muito grande, né? E daí, se a gente conseguir tirar isso, maravilha, né? Tem que caminhar com o entendimento da solução, né? Senão nós não conseguimos crescer, né? Se ficar tudo em cima dele, Sim. paramos novamente. Não tem que vender o desenvolvimento. Olha, eu tenho uma empresa aqui que o onboard dela dura de 30 a 100 horas. Então eu não consigo representar a parte de demonstração técnica, que é o DBS dessa empresa. Então eu só fico no DBA. E aí eu apresento, agora preciso de próxima etapa. A próxima etapa eu já chamo o técnico, que aí ele tem que mostrar tudo, porque é toda uma transformação de sites. Ele tem que pegar tudo transformado de um CMS e passar tudo para um outro CMS. E aí tem muitas funcionalidades, é extenso demais e eu não dou conta. Falei, cara, eu não vou ficar com essa etapa não. É melhor que vocês tenham o teu time aí de tecnologia que atenda esse cliente. Mas no caso de vocês, é uma solução que tem várias funcionalidades também. Fábio, você passa quanto tempo passando para o cliente que contratou, como é que se usa e quais os caminhos que ele tem para poder usar as funções e ser bem sucedido com a ferramenta que vocês vendem? Então, normalmente, assim, a gente, quando apresenta, normalmente é uma ligação que dura 1 hora. Porque aí o cliente, assim, eu vou apresentar só, no caso, assim, o software, você vê, ele tem a parte de marketing e tudo, mas a gente fica no arroz com feijão, que é cadastro de empresa, orçamento, pedido, nota fiscal e boleto, ou alguma parte do financeiro. E aí comenta algumas outras coisas. Agora, uma empresa que trabalha com multimoeda, então eu vou mostrar, por exemplo, como é que ele usa a tradução de nomes, porque no software tem isso. Se você vende tênis
O meu filho está ali. Oi? Então, se você vende tênis para fora do Brasil, você tem que traduzir no packing list e tal, traduzir para inglês, espanhol, italiano, seja o que for. E o nosso software tem recurso para isso, quer dizer, você cadastra o produto em português, se você imprimir uma proposta, ela pode sair com uma descrição em inglês, entendeu? Então, aí eu vou Bacana. mostrando pontos que são interessantes. Então, se é um cliente de brinde, é normal no segmento de brinde uma empresa um pouco maior responder 1.000 cotações por semana. Então, eu tenho que mostrar mais como é que é a integração de orçamento que vem do site ou das plataformas que são os portais de brinde, que existem portais de brinde que você cota. Então, Brinde-se, Free Shop, Brindes Demais, são catálogos, as grandes empresas entram ali e cotam. E aí você recebe aquela cotação. Então, o nosso software importa leads dessas ferramentas. Então, eu tenho que falar um pouquinho dessas integrações. Mas, no geral, para a empresa de brinde é onde vem os leads, como é que importa, como é que você responde e um fluxo automático de contato. Então, não é uma coisa muito extensa. O software tem um monte de áreas. Por exemplo, tem Sim, cliente sim. que o nosso software tem assim, eu estou com esse pezinho aqui de máquina. Se você quiser vender isso aqui personalizado com serigrafia, uma cor aqui, o nosso software tem como você colocar o produto e o componente dele é um serviço serigrafia. Então você tem que exemplificar como é que você adiciona um serviço. Mas não é nada difícil, assim, é você que já trabalha com todos esses softwares que você conhece, tal, de CRM e tal, já está habituado a trabalhar, porque o grande diferencial do nosso sistema é o controle de processo atrelado. Então, ERP, todo ERP Uhum. tem orçamento, todo ERP tem pedido. Agora, qual ERP você recebe uma cotação via site, entra automático no sistema e já delega para o vendedor e fala assim, ó, vendedor, você tem 5 minutos para responder isso. Depois que o vendedor responde, agenda, por exemplo, uma tarefa para 1 hora depois, mandar um e-mail perguntando assim: Olá, Sidney, agora há pouco te enviei a cotação, você quer que eu te ligue por WhatsApp? Se você quiser, clique aqui que eu entre em contato com você agora. Ou, se você verificou se o e-mail caiu no spam, Vem cá, entendeu? o envio do e-mail é por dentro da ferramenta? Por dentro da ferramenta. Tudo automático. Tá Automático. integrado com o Gmail? Então, ele vai fazer o seguinte: você coloca o seu endereço de SMTP e ele vai disparar pela sua própria caixa Sim, pela postal. conta. Então, ele vai mandar. E é Então, bem, e é bem amigável a carinha lá para você poder escrever o e-mail. Ou se eu enviar pelo meu e-mail, ele aparece dentro da sua ferramenta não, então, se como você histórico? se você enviar pelo sistema, no caso do Gmail, na pasta de itens enviados, e-mails enviados por SMTP aparecem lá. Agora, tem outros programas de e-mail que eles só aparecem no webmail, aquilo que você enviou pelo webmail, o que vai por SMTP não aparece. Agora, se você disparou uma mensagem pelo Gmail, a gente não consegue capturar essa mensagem. Não está integrado com o Gmail, você não É, tem essa. essa parte a gente não pega. E não tem, nesse caso, nesse fluxo automático, a gente não personaliza a mensagem. Se quisesse, até poderia pensar, né? Porque ele agenda a próxima tarefa, mas a gente já trabalha com macros, então ele substitui os nomes, enfim, a gente consegue E fazer toda qualquer. essa e tudo, bom, eu tô vendo que tem muita coisa, né? O entendimento do lead. O cara contratou o cliente para você ter uma demonstração ou terceirizar essa demonstração técnica para o cara entender. É extensa e ele não consegue guardar tudo. Então você tem vídeos mostrando de como funciona cada uma dessas funcionalidades. Então, só que acaba que assim, a gente não consegue fazer um vídeo, a gente está criando videoaulas, eu consegui parar só em 5 vídeos, que são a apresentação básica. Vídeos curtos, né, de como funciona cada uma delas. Como fazer isso? Tem um videozinho de lá de Isso, eu estou 5 montando minutos. com o tempo, mas o que eu faço mais hoje é assim, para cada empresa que nós temos, porque cada empresa tem sua peculiaridade. Uhum. Então eu faço um vídeo para ela e coloco no YouTube só para ela, como não listado, ela Sim, recebe o sim. vídeo e visualiza. Então tem isso. Que é um atendimento personalizado para aquela cliente porque ela é única, É, que você desenvolveu uma solução única para ela. É mas isso? se eu tiver tempo, não, uma solução não, é que eu explico, por exemplo, sabe, é difícil você, por uma empresa de brinde, que vende, por exemplo, uma caneca. Por exemplo, no nosso software você tem o produto e os modelos. Então, por exemplo, você tem a caneca, os modelos são as cores. Sim, Então, sim. preto, branco, azul e tal. Tem cliente que está habituado a trabalhar com cor. Então, para ele faz sentido. Tem cliente que não está habituado a trabalhar com cor, então ele não sabe, ele se perde, ele não sabe o que é produto e modelo. Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma apresentação para uma pessoa que exporta grãos, que é o nosso caso,
exporta milho, açaí, coisas do tipo. Aí ela vê, por exemplo, o meu vídeo fala de cadastro de mouse. Sabe, ela não consegue transportar a realidade do mouse para o milho. Então, não funcionou assim muito bem. Então, acaba que eu tenho os vídeos e ali a pessoa entende só assim, Tem que ser vídeos mais genéricos, né? Que fala de uma entrega de algum produto, de algum é, item. E aí, falando de itens mais genéricos, você consegue abarcar vários tipos de setores, vários tipos de clientes. Bom, mas a questão aí já é marketing, né? Eu tenho muitas ideias de marketing aqui, eu consigo ser bem crítico, mas não foco nisso porque é amplo demais, não dou conta. tá. Não, e o nosso software, você vai ver, ele tem um negócio, você falou do modelo AIDA, a gente usa isso aí há tempos. Inclusive, a gente tem uma coisa que você não vai ver em Uhum. sistemas de marketing, que é o seguinte, o RD Station, por exemplo, ele, é que a gente está falando mais aqui, eu estou Eu funcionando como conheço a RD. vendedor. Sim, diga. Ele classifica o engajamento da pessoa pelo quanto ele abre os e-mails ou clica. Para mim, Certo. isso não significa muita coisa. Se ele está usando, por exemplo, um programa de webmail que ativa carregar imagens externas automaticamente, ele às vezes nem leu o seu e-mail, deletou, mas como carrega a imagem, registrou como Sim, leitura. sim, sim, sim. Isso logo logo Então, vai acabar também, não vai fazer é, tanto sentido. o nosso software a gente tem dois recursos, que é o seguinte: nós temos hoje duas áreas de atuação. Uma delas que é o sistema de gestão e a outra que é um sistema de rodada de negócios que a gente fez, que tem um algoritmo de distribuição de pessoas em mesa, tá? Mas, enfim, com a pandemia e o evento presencial, praticamente isso não, nem vendeu mais. Mas nós temos dois segmentos, empreendedorismo e rodadas de negócio, por exemplo. Ou, sistema de gestão e rodadas de negócio. Aí eu crio perguntas para qualificar o quão aderente é esse cliente para o que eu estou vendendo. Então, por exemplo, para um sistema de gestão, eu vendo por MEI? Vendo. Mas qual que é o peso dele para mim? 40%. Porque ele até compra, mas é muito piquititico. Eu vendo para o pequeno? Sim. Qual é a aderência dele? 100%. Eu vendo para o médio? Vamos entender o médio numa classificação uh, até 50 milhões, vai. Vendo para ele 100% de interesse. Vendo para o grande, uma empresa que fatura acima de 50 milhões ano? Não, não vendo. Então, mas se o cara está me procurando, vou colocar 20%. Uhum. Tá? Com isso, o nosso software ele calcula uma porcentagem que de 100% a 75% de aderência, ele é perfil A para mim. De 75% a 50% ele é B. De 50% a 25% é C e de 25% a 0% é D. Aí eu tenho uma outra pergunta, um outro esquema de tudo isso é dinâmico. Você coloca as perguntas que você quer qualificar o seu cliente de acordo com o que é. Então, para mim, por exemplo, software para rodada de negócio. Tem que ser Essas inteligente. perguntas são feitas pelo SDR. Isso, mas a gente cria no sistema essas perguntas e os Para ele, valores. o E aí SDR ele só vai preenche preencher. lá, ele vai Isso. qualificando e vai Ele determinando. qualifica. E aí eu tenho o grau de interesse. Qual que é o grau de interesse? Você quer comprar, por exemplo, no curto, médio ou longo prazo. Você tem verba para isso? Total, parcial, nenhuma. Você está interessado pela minha solução? Sim, Legal. então. E aí ele vai te dar um score também, de 1 a 4. 1 sendo o melhor perfil, que seria de 100 a 75, de 75 a 52, de Mas isso é 50. depois que você conseguiu conectar o cliente, né? E O aí eu lead. faço um ranking de estão clientes A1, A2, B1, fecham no curto prazo. A3, B2, C1, fecham no médio Sim, prazo. sim, entendi. Percebe? Entendi. Percebe? O RD, ele tem uns algoritmos, uns robozinhos que vão na página e que ele sabe quando o lead que preencheu determinado formulário entrou lá de novo. Então ele sabe que aquele lead tem um certo interesse e ele vai se considerando mais quente ou menos quente de acordo com as vezes que ele entrou no site para consumir o material que a RD publica lá para aquele determinado cliente dela. No caso de vocês, você tem um blog Isso é fácil de fazer. o cliente está entrando várias vezes lá. O responder e-mail eu nem considero mais, ou abrir o teu e-mail 10 vezes. Eu tenho e-mail aqui que o cara abriu 100 vezes. Cara, tem alguma coisa que está abrindo o e-mail. Com certeza não foi esse cara. E continua abrindo o cliente que eu tive lá há 2 anos atrás. Então, a gente tem pelo menos um parâmetro. Pode ser uma falha do sistema, pode ser por causa desses macros aí, abriu imagem ou não abriu imagem, tudo bem. Mas eu vou tendo uma ideia. Eu, vendedor, eu sei que esse cara está mais quente, eu posso chegar para ele com um pitch muito mais
direto do que outro que não abriu nenhuma vez e que eu estou querendo atingir. Eu vou precisar dar uma volta, vou ter que conversar mais vezes. Eu já vou direto usando aquele argumento. Poxa, vi que você entrou no meu site umas 5 vezes, você entrou na página tal, 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 tal. Eu estou acompanhando aqui com minha ferramenta. Estou vendo que você tem interesse nessa solução, que você entrou lá na página do Outbound Sales. Legal? Ah, legal. Então, realmente, eu tenho interesse. Pronto, já diminuiu, já quebrou o gelo, já mostrou que nós estamos aqui focados em resolver o mesmo problema, que é atingir seus problemas com outbound. Então, essa ferramenta deles ajuda bastante. Eu não uso. Eu uso o HubSpot para poder fazer isso. Mas é pouco usável. Quando você está buscando conectar com o cliente, você roda o AIDA por telefone mesmo. Se tem a ferramenta que ajuda para você poder saber se ele está mais qualificado, menos qualificado, até mesmo porque é uma funcionalidade da sua solução, eu vou usar isso para poder ele ter isso lá na prospecção dele. Se ele não tem um RD, então ele não precisa ter a despesa que o RD traz. É isso que acaba valorizando o produto de vocês. Mas nós aqui não temos tanto foco em usar isso. Minha esposa está no telefone também, acho que ele está chamando aqui. Segura aí. Vai lá. Isso home office tem isso, né? Não, eu acho ótimo esse home office. Quebrou muitas questões que as pessoas ficaram assim, um pouco de preconceito de quem estava no escritório. E eu sempre estive home office. Eu nunca estive no escritório. E você está onde? Não, eu estou agora em Florianópolis, poxa. Eu sou de São Paulo, né? Mas qual o problema tem em Florianópolis? O escritório funciona online. Tem pessoas que trabalham para a gente que estão lá em Ponta Grossa. Outros estão em São José dos Campos. Então, isso aí não tem importância. E isso era uma questão de preconceito mesmo, preconceito, né? E para nós isso aí é ótimo, né? Porque como o nosso sistema é totalmente web, né? Então e as empresas grandes não estão olhando vocês já com um olhar crítico. Poxa, esse cara está em casa, deve ser um fundo de quintal. Eu vou entregar o meu sistema RP para eles. Agora eles sabem que está todo mundo assim. Sim, está todo mundo. E uma coisa que nós pensamos não faz mais sentido, pelo menos é o que nós estamos pensando nesse momento. Você ter uma grande empresa, aquele grande escritório com um monte de gente trabalhando e todo mundo debaixo do seu chapéu ali, controlando tal. A nossa intenção é justamente terceirizar todos os serviços que nós pudermos. Sim. Porque você passa a ter uma rede muito mais flexível, né, com muito mais possibilidades do que se você tiver a estrutura tradicional. A estrutura aí dentro. Né? Então, agora, existe essa preocupação sim dos clientes, é uma coisa que sempre me ocorre. Então, de como é que nós podemos resolver isso, para que o cliente fique tranquilo com relação a isso. Quer dizer, você não tem um escritório físico, você não tem aquele monte de gente trabalhando ali, mas isso não quer dizer que que o cliente não esteja seguro. Né? E a segurança, vocês estão hospedados, né, todo esse sistema em alguma plataforma, eu acho que eu li alguma coisa aqui. Isso realmente é um sistema mais seguro que existe hoje no mundo. Tá? Nós estamos hospedados na Amazon, nos Estados Unidos, tá? Com servidores, com backup redundante e tal. Tem a segurança para o cliente é a máxima que nós conseguimos. E os clientes, eles usam um espaço lá desse servidor, né, que vocês compartilham, para ele poder ter acesso a todas as funcionalidades lá. Isso. O banco de dados, cada cliente tem o seu banco de dados separado, tá? E isso tudo armazenado lá na Amazon. E o custo do servidor, claro, está embutido dentro do preço aí que vocês cobram, né? Sim, exatamente. Aí o Fábio pode te dar mais informações, a respeito da segurança do sistema, dos dados. Essa conversa de entender mais sobre a solução, se eu fosse comprar, eu ia ter para entender. Claro, não precisa entrar em detalhe. Mas só para você ter uma ideia de que a coisa não é doméstica, não. Então, esse é um dos maiores problemas das empresas, né? Que elas querem saber onde é que elas vão colocar o sistema delas, porque a vida delas vai estar ali, né? Sim. Então é uma quebra de... Você tem que vencer essa objeção
com dados, com informações, para poder documentos que tem que enviar, tem que formatar esses documentos, é todo um trabalho de pré-vendas, né? Como eu falei para você, os cases têm que estar ali bem estruturadinhos para você não perder esse cara. Ah, eu quero a informação disso, aquilo, outro. O vendedor já tem. Eu quero saber sobre o serviço do servidor. O que você fala? Ele é seguro? O que não é seguro? Não, eu tenho aqui o contrato. Quer dizer, tiro informações do contrato, monto um documento, gero um PDF e tenho aqui na mão do pré-vendas para ele poder gerar confiança, para ele poder caminhar para uma conversa técnica na próxima etapa. Então, algumas objeções são quebradas no final de uma DBA, onde você qualifica ele, assessora ele, para que ele, poxa, entendi, estou interessado, vamos conversar mais agora sobre a solução. Aí, na apresentação da solução, de todas as funcionalidades, no final dela, gera-se um contrato, né? Aí tem uma proposta comercial e aí você tem fechamento de portas, né, para poder levar ele para uma próxima, para poder virar cliente mesmo. Senão ele fica ali cozinhando, ele mesmo às vezes nem toma decisão se você não fechar ele de uma forma mais assertiva. Eu não sei se eu estou compartilhando a tela aqui ainda? Não. Não, parei de compartilhar, né? Bom, agora seria uma hora da gente aqui conversar sobre preços, né? Para vocês entenderem como é que nós funcionamos, como é que é cobrado e para vocês fazerem as devidas considerações entre outras empresas que vocês estão orçando aí. Eu vou mandar tudo isso por meio de uma... Onde? Vocês estão em São Paulo? Qual que é? São José dos Campos. Tá. E São Paulo. Assim, a gente contratou uma empresa de telemarketing, que foi a única, né, que conseguimos. E a menina que ligava, sabe, tinha um sotaque bem do norte, assim, então ela não consegue nem falar PME Prime, é PME Prime. Ah, tá sabe, bom. isso para quem vende sistema de gestão pesa um pouco, porque lá para cima é tido como, sabe, não tem como. Do Espírito Santo para baixo é uma realidade, do Espírito Santo para cima é outra. Então, o pessoal que você coloca para falar tem sotaque. Sotaque do sul não tem problema, não causa má impressão, mas sotaque do norte é um problema. Não, você vai aprovar, né? A pessoa que entrar para o time, elas vão representar vocês. Então, elas vão ficar... vai ter conhecimento de vocês vão passar informações sobre a solução para vocês e vocês vão falar, não, Sidney, não está adequado para o que nós esperamos, não. E aí a gente procura outra pessoa. É só questão de nível, né? Não é nem... Se a pessoa fala bem, se apresenta bem, tudo bem. Agora, se fala com jeito de simplório, aí você vai vender um sistema de gestão altamente tecnológico e tal, não bate. Não vai. Claro, não. Então, vocês vão qualificar o profissional que vai trabalhar para vocês. Tá. Se eu colocar alguém que vocês vejam que não tem postura, não se posiciona, não tem uma atitude ao nível daquilo que vocês esperam para poder fechar, que eu também espero, né? Porque minha intenção é fazer com que todos ganham. Inclusive, nós trabalhamos aqui com comissionamento também e propomos que vocês façam a mesma forma. Para motivar o vendedor, quem está trabalhando, que seja remunerado se ele fez um trabalho bem feito lá de pré-venda ou também na venda. Então, não sei se vocês têm esse hábito, né? Se vocês querem passar só um fixo para eles ou comissionar além daquele fixo. Não, a comissão pode ser interessante, sim. A gente já trabalhou com isso, né, dessa forma. No porque passado, já tivemos no passado vendedores, já tínhamos funcionários, né? E usávamos esse esquema, fixo mais comissão. Só para você ter uma ideia, essa aqui é uma planilha onde eu uso essa sequência para uma empresa, tá? E essa empresa chama-se WeedGrid. Não preciso deixar de falar o nome dela não, mas... E ela tem um sistema de comissionamento também, onde ela vai, como é recorrente, o software que ela vende, é um software as a service, assim também como o de vocês, né? Tem uma comissão mês, que varia de acordo com o tempo. Se for fechado 2 licenças do software deles por mês, à medida que for passando os meses, ele vai ter um ganho recorrente, lá, um percentual, que vai somando no final lá um certo ganho de comissão. E também tem um onboard, no caso dessa empresa. No caso de vocês, não terá um onboard, um custo por onboard. Mas ele fica muito satisfeito, que o ganho é durante um período, não é eterno, né? Acho que vai até 2 anos no máximo.
E aí ele termina, se ele não vendeu mais, ele fica recebendo, no caso dessa empresa aqui. E aí para SDR1, que é outro nível, né? Tem o SDR2, que é o pré-vendas, o 1, que é um que faz só conexão, e já o do closer, que é outra comissão. A gente divide a comissão pelas etapas do processo, que é prospecção, conexão, demonstração e o follow-up. E aí tem uns percentuais aqui, dependendo da comissão. No caso aqui é 20%, no caso de vocês eu não sei, pode ser outro percentual. E a gente coloca aqui e consegue destrinchar isso de acordo com peso, tá bom? Mas isso é proposta para vocês poderem motivar o time de vendas que vocês tiverem. Ali você colocou até 47 meses, tinha ali, né? Acho que é porque ele continua recebendo, né? Porque se ele vai fechar durante um período, mas depois ele continua recebendo. A gente não pagaria nada além de 6 meses, não, acredito. Então a gente desenha de uma forma diferente isso aqui. Porque o valor é muito baixo, sabe? R$360, se você paga a comissão disso, 570 ou mesmo 1.500 é muito baixinho. Depende do volume, né? Se o vendedor, em vez de 2, ele alcançar, por exemplo, 12, e a comissão e o produto, aqui eu botei o ticket médio 876. Tá até valer. O ticket médio de vocês é quanto? Eu acho que vai ficar, né, entre os que fecham 360, 570, 780, eu acho que ele 1.500. Vai depender da abordagem, mas o normal é que a gente fique na casa de 2 a 10 milhões. Acho que vai ficar uns R$800 também. Então, esse aqui é só um desenho feito para essa empresa aqui que tem esse produto com ticket médio. E aí tem essa comissão acho que não tá vindo para cá os valores. Não sei se eu consegui exportar para cá o que eu defini aqui agora de comissão. 1,6. Hoje o ticket médio tá, se a gente multiplicar todo mundo, dá 515, mais ou menos. Tá. Bom, é só um exemplo, tá? Para vocês poderem ter ideia. Daqui, quadro geral. Bom, e aqui os valores, né? Preço. O valor da hora para um prospector, um hunter, fica em R$38. Certo. E a gente tem ideia de trabalhar uma quantidade aqui para vocês, né? E aí vocês têm que estimar aqui. Sidney, eu acho que para eu poder ter essa quantidade de clientes que eu espero, né, no caso aqui, se chegar a 80%, e a gente vê esses números aqui, eu vou ter esse número, 26 clientes contratando e mais 8 vindo do cold call. Se chegar dessa forma. Não, vamos desenhar isso direito. Se for 300 por mês, eu vou ter quantas horas envolvidas de um hunter? Um hunter só. 119. Poxa, eu não dou conta de ter 2. Não, vamos diminuir. Vamos botar 200. Essa planilha eu vou mandar para vocês, tá? Certo. E aí vocês vão poder desenhar aqui a quantidade de quem aceita. Aqui é um número que eu domino. Tá? Esse número de prospecção e o número de pessoas que eu consigo fazer ter um e-mail delas. Se vocês têm ferramentas que ajudam a encontrar o e-mail dessas pessoas, você comentou agora no início, ótimo. A gente consegue também ter um contato por meio de e-mail. Tem uma taxa de retorno pequena, né, comparado com o cold call e o social selling, que são os dois maiores, né? Por isso que está aqui. Eu nem considero tanto e-mail. Eu tinha colocado em outro desenho a prospecção por e-mail. Fica caro, porque você tem que usar ferramentas de busca por e-mail, mas é uma forma de você também alimentar a sua base de dados. No caso aqui a gente usa o HubSpot, já fica tudo ali muito mais fácil, e além de você poder também arrastar todos os dados que estão no LinkedIn, que tem um perfil ideal que você procura, você arrasta tudo, vira um Excel e você exporta para qualquer outro lugar. Bom, essa é uma ideia de horas. A gente pode negociar, tá, a quantidade de valor da hora com vocês, tranquilo. Vocês veem aqui que vocês têm aí no mercado para poder me propor. E no caso do closer, o valor da hora já é maior, porque ele é uma pessoa mais especialista, está em R$125 a hora, aqui com a B2B. Perfeito. Qual que é o esquema de contratação com você? Por exemplo, em quanto tempo você acha que tem resultado? 2 meses? O primeiro mês já consegue alguma coisa? Porque vamos rodar esse script aqui, essa sequência, no primeiro mês.
Se no primeiro mês, contactando o público, o perfil ideal de vocês, porque não tem que treinar um vendedor. Quando a gente coloca meses, isso aqui daqui a 3 meses, é quando você tem que treinar um vendedor para fazer isso para você. Porque ele tem que rampear, ele tem que adquirir performance, ele tem que entender do produto. Então demora uma quantidade de tempo considerável para fazer isso com esse vendedor. No caso aqui, nós vamos ter vendedores que já vão saber fazer essa parte de prospecção e conexão. Já essa parte aqui de qualificação, já onde você tem que fazer a demonstração, ter uma reunião, aí depende de um treinamento mais específico sobre a solução de vocês, para ele ter domínio, né, e poder conversar de igual para igual e representar realmente a sua solução. Mas nessa etapa você vai começar fazendo. Ah, tá. Sua sugestão então é começar Só por aqui. até a coluna F aí. Isso. E aí depois, lá para frente, a gente vai absorvendo, porque podemos participar das reuniões que você fizer, vamos entendendo as soluções também, vamos entendendo como é que é seu discurso, para poder replicar isso. Ah, perfeito. Aí eu coloco vocês na reunião, Isso. faz uma apresentação. Ou você grava, né? E manda pra gente depois. Eu te mostro como é que faz essa gravação. Você bota lá no link não listado no YouTube, né? Usa a ferramenta OBS, que eu estou usando aqui também. E vou mandar para vocês. Maravilha. Bom, gostei. Achei que tá ótimo. Que a gente pode começar, então, só na primeira etapa, você vai fazendo o serviço aí. Então, mas tem contrato mínimo, 3 meses, 6 meses? Como é Não, que é? tem contrato de tempo nenhum. Tá, isso é uma coisa que nos agrada também, porque como é que a gente faz a nossa venda? Eu pego e libero o sistema, falo, usa, testa, se funciona para você, ok. Porque a gente realmente é parceiro dos nossos clientes. É verdade. O sujeito não sentiu... Se eu não quero, se você não me quer, eu não te quero menos ainda. Você colocou um tempo, né, de limite para ele poder testar, né? Não, fica à vontade. A pessoa que vai fechar, ela usa, fecha, ela vai ficar a vida inteira com você. Então você ficar 5 dias, 10 dias, que sejam 2 ou 3 meses. Se a pessoa tá lá, não... Uma hora ela fala, poxa, já tô com vergonha, é melhor contratar, né? Eu tô usando pode, exato, não precisa. A pessoa, ela vai precisar falar. Então, assim, não precisa. Então, é isso. A gente também não tem fidelidade. Por quê? A pessoa testou, já sabe o que ela está levando. Legal. Então, tranquilo. Isso é muito bacana. Agora, só uma questão aí desse valor. Então, o Hunter é R$38 hora. Isso. Então, se ele trabalharia, você considera aí o normal seria quantas horas que você falou? 119 horas, é isso? Depende da quantidade de... Eu vou mandar essa planilha para vocês e vocês vão poder mensurar lá a quantidade de horas que poderão ser usadas mês para esse Hunter, de acordo com a quantidade de intervenções que ele vai executar. Se ele tiver que prospectar e conversar com várias pessoas, deixa eu detalhar de novo aqui. Só para ter uma ideia, por exemplo, com um volume de 100 horas mês, você acha que ele conseguiria contatar quantas pessoas, gerar quantas reuniões de fechamento? Então, boa pergunta. Bom, com esses números aqui... É que eu não estou conseguindo enxergar, deixa eu botar no monitor maior aqui. Ou então você dá 2 cliques no meio da tela, que ela amplia e ocupa a sua tela inteira. Melhorou aqui nesse monitor maior, fica melhor aqui. Então, nesse caso, ele está colocando 80 horas mês, tá vendo? Para R$3.000, 80 horas mês, teoricamente 13 reuniões ou 4, vai depender, 4 vindo de Cold Call e 13 vindo do LinkedIn. Com esses números aqui, com essas conversões, tá? Sei. Porque veja só, se eu tiver que prospectar 200 empresas que têm perfil de compra, lá pelo LinkedIn, que é o ambiente que eu trabalho. Se essas empresas, você me trouxer a lista delas, que você já tem, é claro que eu vou prospectar essas empresas no LinkedIn, vou achar essas empresas e vou colocar aqui. Porque eu tenho que contactar essas pessoas lá que eu acho que dá muito mais resultado. Então eu vou prospectar 2 pessoas de cada empresa. Então eu vou ter 400 leads para tratar, convidados no LinkedIn. Para fazer isso eu levo em torno de 3 minutos para achar cada lead. E aí, com esses 400 que eu tenho que fazer, eu vou levar 20 horas. Desses caras, 40% vão aceitar o meu convite.
esse número está certo. 40, 45. Então eu vou ter, para levar para uma call, para buscar levar para uma call, 180 desses caras que vão aceitar meu convite. Aí eu vou mandar pitch para ele por dentro da ferramenta, por dentro do LinkedIn, lá pelo Messenger deles. E aí desses caras, 20% vão se interessar pelo assunto em conversar comigo sobre a solução que vocês têm. E a gente vai escrever um pitch sobre isso. Deixa eu ver aqui. Então tem um primeiro contato que eu escrevo e vocês aprovam. Tem a conversa que eu tenho com esses caras no LinkedIn, a primeira abordagem. Tem um e-mail, no caso aqui eu fiz para B2B, que é a forma como eu trabalho. Aí tem a ligação, que é um outro contato. Isso tudo eu estou colocando no Rive para poder aprender a usar o Rive direitinho, para poder até implementar para os clientes que o Rive me trouxer. Que aí no caso eu não vou prospectar Rive, ele que vai me trazer para poder implementar para ele, que ele está terceirizando esse trabalho. E aí depois não conseguir nenhum contato com o cara, eu vou mandar um outro pitch dentro do LinkedIn. Então essas conversas eu consigo ter uma taxa de retorno da ordem de 20%. E aí eu vou rodar um diagnóstico com ele, que é o DBA. E aí eu entro com a minha estrutura de negociação da solução de vocês. E aí essa conversa, rodar o diagnóstico, eu coloquei aqui 15 minutos para poder fazer uma prévia com ele, para ver se ele tem perfil mesmo, para poder seguir adiante. Até então ele está se qualificando aqui como alguém, mas vamos ver se ele tem isso mesmo. Então ele vai virar um lead qualificado por vendas, que ele está maduro o suficiente para poder conversar com você. Para não levar uma pessoa para a sua reunião, onde você vai gastar lá 75 minutos, né? 60 de conversa, mais 15 de preparação, para poder apresentar lá e rodar o seu spin, para ver se ele caminha para uma contratação. Então esses números, a gente vai ter que ver se acontece dessa forma mesmo, para chegar nesse número de contratos mês. Aí desses caras que não conectaram comigo, né, por dentro do LinkedIn, eu vou ter que entrar em contato com eles por telefone, porque não sobrou outra coisa. E aí eu botei aqui 220, porque é a diferença de 400 180. E aí desses caras eu vou ligar só para um deles. Eu vou tentar achar o cara que realmente tem a dor, né, que a solução de vocês resolve. E aí são 110 ligações. E aí tem essas estatísticas aqui, essas conversões que eu não domino, para poder chegar nesse número aqui que você está vendo. Pode ser que seja maior, 80%, eu não sei. E assim a gente vai vendo esses números e crescendo. E aí você já tem 12 que eu consegui conversar por dentro do LinkedIn. E 6 que eu consegui conversar por meio de cold call. Se eu achar esses caras, né, lá. Se eles não estiverem em casa, no caso do setor que eu estou prospectando aqui, eu não consigo quase ninguém, porque está todo mundo lá home office. Na vertical de vocês eu não sei se eu consigo achar esses caras lá na empresa. Por isso que a gente está abordando mais LinkedIn. No final, as nossas empresas são menores, então assim, o pessoal morre, mas vai para o trabalho. Não tem... Morre, vai para o trabalho. Então, com essa quantidade de contratações mês, você vai ter um certo ganho ali, né? Claro. Deixa eu ver aqui se eu fiz um outro quadro. Não fiz aqui. Na verdade, eu transformei esse quadro num só. Bom, eu não sei qual é o ganho que você terá e quanto é que é o custo com desse ganho. Quantos porcentos de investimento em vendas você vai ter do seu ganho. Então, se você botar aqui 20, por exemplo, 20 contratações mês, quanto é que isso vai dar de retorno para você e quanto é que você vai estar gastando com vendedores. Essa conta é boa, é boa de fazer. Parece legal. Aí então, mas a sugestão dele, pai, é começar só na primeira etapa, do B ao F, porque ele não domina o sistema. Aí depois eu faço as apresentações junto com eles, e aí depois eles podem entrar do G ao L. Ou ao L ou até o K, né, no caso, até o J. Do L ao J fazendo isso, é bem legal. Isso tudo a gente vai trabalhando a 8 mãos, tá? Não tem mágica, não é toma e contrata, não. A gente vai vendo isso durante o desenvolvimento do trabalho. Sidney, estou vendo que você está bem, você está entendendo, faz uma demonstração para mim, quero ver como é que vocês funcionam aí. Aí a pessoa que vai fazer a demonstração representando você,
Você vai treinar ela e ir testando, fazendo ver. Olha, eu não gostei, você falou errado. Não era desse jeito, é desse outro. Vende muito mais, porque eu tenho usado. Pô, então me manda um vídeo de você fazendo a demonstração que eu vou tentar replicar isso na próxima apresentação que eu tiver que fazer. Então, E hoje você tem quantas pessoas fazendo esse trabalho junto? eu tenho 6 pessoas. Ah, bacana. Só que nosso negócio não é bem fazer isso. Aqui nós ajudamos empresas a fazerem isso. Mas nós temos SDRs e closers para poder fazerem isso para as empresas. No caso de vocês, você vai estar nos terceirizando, né, para poder executar esse processo para vocês. Mas no dia que vocês falarem, Sidney, eu quero executar isso aqui dentro, e eu quero contratar um closer e um SDR que vai ficar aqui comigo. Aí você contrata, a gente treina esse cara, a gente monta o processo para você aí dentro, orienta você a ter um RIV da vida, para poder esses caras seguirem lá aquelas etapas, né, de aquele fluxo lá do processo de vendas, com tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, né? Todos Eu acho que isso é um amadurecimento, né? Hoje a gente vai amadurecendo, não tem hoje a gente como... não sabe nem definir uma meta. Falar, vai tentar vender aí, se vender bem, né? Então, É bom ter esse é o meta, né? problema. Porque você tem que Então, cobrir os custos. E veja só, se tiver menos retorno, por exemplo, em vez dessa taxa aqui, 45 for 30%, diminui. Em vez de 80% da ligação for 50%, vai diminuindo a quantidade de horas de envolvimento. Então é proporcional ao envolvimento da vertical que a gente está trabalhando. Então, mas a gente fecha com você pelo número de contatos ou pelo valor? Pelo valor, aqui, pelo que deu. Porque se na seguinte etapa não prospectou, não avançou por conta da vertical ou com os contatos que nós estamos fazendo, não gerou o resultado que você quer aqui. E aí a quantidade de horas que nós trabalhamos para poder fazer com que esse resultado aparecesse foi menor. Legal. Porque a planilha nos trouxe um número diferente. E aí tudo isso não é registrado aqui nessa planilha não, tá? Tudo isso é registrado em outra planilha, onde que nós colocamos as horas de envolvimento do SDR. Deixa eu ver aqui, o que temos aqui para poder mostrar para você. Eu estou aqui na B2B. Não é esse. Vai ser o contrato. Controle de entregas. Junho. Então eu tenho que treinar. Se é um SDR cru, eu passo um treinamento para ele de como ele vai usar o sistema. E aí tem o envio de pitch, né, validação de estágio do lead, pesquisa do LinkedIn, preenchimento no Hub, no caso aqui a gente usa o Hub. E aí tem as horas que ele trabalha, o dia que ele trabalhou e o que ele fez. Então tem análise e desenvolvimento de follow-ups, reestruturação de envio de e-mails. Quer dizer, para esse cliente está sendo executado dessa forma. Então tem todo um registro do que foi feito e de quantas horas foram utilizadas dentro de determinado mês. Perfeito. E aí, você organizou bem aí, é legal. Aí não tem como sair. E esse acompanhamento, esse controle, você que faz? Sou eu que faço. As cobranças, eventualmente, aí eu eu vou ver lá no LinkedIn se ele está executando, como é que ele está validando esses estágios. Eu sei o tempo que se leva para poder fazer todo um acompanhamento de determinado lead, conforme está sendo colocado aqui. Então, se ele está fazendo prospecções e convidou 20 leads, ele tem que levar 1 hora. Se ele está levando mais tempo, o que esse cara está fazendo? Eu sei que leva 3 minutos. Para conversar com ele, eu sei que leva 15 minutos. Para fazer uma demonstração, eu sei que leva 75. Aí, de repente, eu estou vendo que ele está fazendo 10 demonstrações, está levando 24 horas. Meu amigo, tem uma coisa errada, você está levando 150 minutos para cada apresentação, você está ocupando seu tempo demais, você não tá performando bem.
Você está meio que perdido na forma como você está trabalhando. Se bem que a gente procura procedimentar tudo. Você faz a ligação, não faz esse registro aqui, que você vai perder um tempo. Que seja 30 segundos que você leva para fazer aquilo, somando 100 clientes, pô, dá um tempo fenomenal. E isso a gente vai ter que cobrar do cliente. E o cliente vai cobrar da gente. Vem cá, Cid, estou vendo aqui que você gastou mais tempo para fazer isso, aquilo, outro. Não trouxe o resultado que deveria. Aí eu tenho que justificar isso. Certo. Perfeito. E o que eu ia perguntar? Ah, sim, bom, nesses R$ 38 por hora já está dentro do seu serviço também de acompanhamento, de controle e tudo justamente, já tudo aqui. Inclusive a consultoria, ajudar a montar os pitches, né? Certo. Todos esses documentos que nós vamos ter que conversar, as horas que eu vou envolver para estruturar isso antes. E é claro que a gente acaba entregando mais do que aquilo, né? Do que a gente fala que vai entregar. Porque senão, às vezes, não dá certo a gente fazer, não, vou fazer só isso porque é o que foi contratado. Cara, aí eu também não vou conseguir atingir o resultado que vocês esperam da gente, que é trazer clientes para vocês poderem demonstrações. Entendi. Bom, eu vim da área da qualidade, né? Gerenciamento de projetos, e aí eu simplesmente estruturei tudo que eu fazia lá com gestão de projetos e qualidade dentro do setor de vendas. Então, trabalhei 30 anos, 20 anos detalhando e mais outros 10 anos fazendo gerenciamento de projeto dentro de uma área de defesa. Bem, né? Tá dando para perceber que todo o seu processo é bem organizado, é bem consistente. Eu sou militar da reserva, trabalhei 30 anos no Centro Técnico Aeroespacial com um projeto do veículo lançador de satélite. E eu já era empreendedor antes, eu já tive 3 empresas antes enquanto eu estava lá militar. Aí quando eu saí, eu falei, cara, não vou ficar parado não, vou montar alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia. O CEO lá da empresa falou, Sidney, você tem jeito para ser vendedor. Eu falei, cara, como? Eu não gosto de fazer isso não. Aí olha onde eu tô. Mas é como o Fábio. O Fábio é assim. Porque o Fábio, ele começa a conversar, ele vende, ele fala, não, eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu não gosto de vender. Mas só que quando ele começa a conversar, ele convence. Mas é que tá, não é aquela venda antiga, onde você faz aquela coisa meio que transacional de tentar fazer técnicas para poder levar o cara a comprar, mesmo sem ele querer, como se estivesse fazendo PNL, usando táticas de Laí Ribeiro. Não, aqui é conversa, nós estamos batendo um papo, estou mostrando como é feito, como você pode conseguir resultado, e com isso você decide aí. Eu estou só sendo um consultor. Então a gente faz uma venda consultiva. Inclusive para vocês, a gente nunca oferece produto. A gente fala de soluções. Ele é que compra a solução. A gente nunca tem uma abordagem de você quer fechar, você quer para quanto? Tipo aquelas frasezinhas mandrake, né? Fecha agora com 10, 20% de desconto. Não fazemos. Não fazemos. É venda consultiva mesmo. Eu gostei muito. Bacana. Tá bom. Bom, você vai mandar essa proposta para a gente poder analisar. Eu tenho o seu e-mail, né? E aí vou preparar aqui a proposta bacaninha, vou estruturar ela, porque é um modelo que eu já trabalhei lá atrás, esse modelo de fazer tudo isso por etapa. Eu já tenho pronta ela, mas eu tenho que organizar algumas coisas lá. E aí no final da tarde eu envio para vocês a proposta. Bom. E esse vídeo eu mando também. Tem uma demonstração que eu ia passar aqui, mas é muito extenso, mas é mais para a área de consultoria, de estruturação do processo, criar um plano de vendas. Tem muitas etapas antes da gente fazer isso, que nós vamos fazer para vocês. Mas é claro que eu consigo passar para vocês isso no caminho, toda essa questão de preparação da empresa para poder vender. Certo. E aí eu vou ajudando vocês, passando o material que eu tenho, para vocês poderem ler a respeito. E aí, à medida que vocês falarem, poxa, então o buraco é mais fundo? É mais fundo. Se vocês estiverem arrumados nessa situação aqui, vocês têm mais resultado do que se não estiverem tão estruturados nessa situação. Já dou a dica, vocês têm que fazer análise SWOT.
Uma análise SWOT é fundamental para vocês se conhecerem, e porque muitas das coisas que vocês vão escrever lá da análise SWOT sobre vocês... Bom, nós já temos boa parte disso, né, feito, já elaborado. Né? Porque isso ajuda também o vendedor a usar isso que vocês conseguiram espremer entre vocês dois aí, ou as outras pessoas do seu time, a respeito da solução e mesmo da empresa. Para facilitar a vida do vendedor, porque ele precisa ter autoridade quando ele conversar com o lead. Porque pouca autoridade, pouco ouvido. Pouco ouvido, você não consegue educar. E aí não conseguiu educar, você não vai mais adiante. Agora, eu estou qualificando o lead lá, vendo que o perfil dele, ele tem uma boa credibilidade, ele tem um bom rapport sobre a solução, sobre mim e sobre quem eu represento, que no caso é a empresa de vocês. Ele vai conseguir ouvir mais o Sidney para poder ele saber o que a solução é capaz de fazer por ele. Agora, com empresas que não têm tudo isso, você tem que criar algum rapport com ele para que ele consiga ouvir um pouco você. Ou a solução é muito boa porque você conseguiu credibilidade usando os cases, usando esses clientes grandes que vocês têm, que é o que vale muito mais a pena do que construir um site com muita informação sobre a solução e pouca credibilidade. Então tem muita educação lá no site de vocês, que é a questão já de marketing, do que é um produto que está muito claro ali. Eu vi muita coisa. Falei, cara, esse negócio está complexo, né? Mas quem é que comprou? Deixa eu ver. Aí não achei. Eu falei, cara, então tem que começar a pensar lá na frente em reestruturar talvez a página de vocês, para ter uma abordagem que facilite essa questão que o vendedor precisa ter para poder conduzir. Sim. Agora, quando vem de indicação, a credibilidade de vocês está lá em cima, porque o outro usou. Agora, quando ninguém que eu estou conversando traz alguém que indicou, quem foi? Poxa, aí eu vou ter que falar. Aí se eu falar, eu tenho que mandar um documento. Ele já não está mais querendo ouvir, porque tem o concorrente que mostra logo na primeira página dele que tem fulano, beltrano, cicrano, tem um monte de concorrente. Poxa, quero te ouvir. Se fulano e beltrano está usando, eu também posso ser um cara que vou usar. Essa é uma questão que é tratada lá na análise SWOT, quando você desenha seu plano de vendas. Eu vou mandar um link para vocês de Construindo o Plano de Vendas de Ponta a Ponta, que foi um artigo que eu escrevi que está lá no blog da B2B. Você entra lá no blog, tem vários documentos, é um texto rápido, você lê em 15 minutinhos. Legal. Nós fizemos isso até naquele material, Fábio, naquela revista que nós mandamos, elaboramos tipo formato revista, com depoimentos de clientes. Isso, muito importante. E nós fizemos vários depoimentos sensacionais. Caramba, se você já tem isso, é só colocar seria no só, site. Pois é, no site nós não colocamos. Que tem cliente que falou eu sou seu cliente, mas não quero que ninguém saiba que eu uso, porque eu não quero que as pessoas... Sabe, tem cliente que quer guardar para ele. Aí... Ele falou, eu não quero que os meus concorrentes saibam do que eu tenho na mão como ferramenta. Olha, eu não estou acostumado... Olha, assim, ele não quer indicar porque o concorrente dele vai ter a mesma força que ele tem no... Quando vocês analisarem esse concorrente de vocês vão olhar as páginas. Eu não estou acostumado a transitar nesse ambiente de RP. Mas vocês vão transitar, e já estão acostumados a transitar. Vejam como é feito nas páginas de empresas que são iguais às de vocês lá fora. Botam nos Estados Unidos lá, depois fazem um translate, cara, e começa a ver como é que eles estão estruturando as páginas dele. Eu quando fiz... Nós fizemos isso. O que a gente fez? O nosso software, como a gente não tem estrutura, a gente procurou não fazer um site muito com a cara do que nós gostaríamos, porque a gente não tinha velocidade de atingir o mercado. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, faz um site, se você olhar, ele é meio cópia do Amazon AWS, Hackspace, Azure, é mais ou menos cópia. Mais voltado para infraestrutura e tal, mas tem os sistemas. Se você pegar sites como Home Experience, Bling ou Conta Azul, eles são mais simples. Mas a gente procurou fazer um site seguinte, que não fede nem cheira. A pessoa entra, vai ter uma boa impressão e está tudo certo. E aí o diferencial, a gente se comunica por e-mail e tal. Porque a gente falou, como nós não temos braço para atingir o mercado, se a gente divulga muito como a gente trabalha, e no site fica público, você ensina os outros a abordar aquilo que a gente... Olha, eu não sei. Eu só tô... essa questão realmente é um pouco... É uma faca de dois legumes, né? Se você mostra toda a sua solução, que tem bastante conteúdo dela,
fica fácil para poder o vendedor educar, porque já a educação já está lá. Mas para eu poder fazer com que ele veja toda a página daquele conteúdo extenso que tem lá, eu preciso de ter credibilidade. Talvez essas marcas que você se espelhou, ela já tenham uma credibilidade, ela não precisa falar dela. O nome dela já é falado em todas as mídias. Ela já gastou, ancorou a marca dela, já tem credibilidade elevada. Já fez o trabalho de fortalecimento da marca em outros lugares. Em toda a página da Amazon ou da Azure, ele coloca embaixo. Quem usa essa solução? Tá, tem os mesmo logins, assim ele todas usa. têm. Nós precisamos fazer isso. Porque vai facilitar a nossa vida. Ou a vida de vocês também. Sim. E nossa taxa de sucesso vai ser maior com isso. Vamos fazer, gente. Vamos construir. E talvez vocês tenham que consultar uma empresa para poder de marketing, né? Porque esse cara tem expertise aí. Eu vou até orientar uma empresa que trabalha com marketing, que eu sou fã dela. É a Surf Digital. Surf Digital. Eu mando para vocês, cara. Eu acompanho, recebo o blog aqui, eu fico vendo o material que eles mandam de e-mail marketing, eu guardo os e-mail marketing deles. Eu não leio, mas eu guardo. Isso é legal. Então chama atenção mesmo, né? Cara, eu guardo porque a estrutura, como eles que criam lá as campanhas, né, para poder fortalecer a marca das empresas, e ele faz para eles também e mandam para mim. Eu assino e fico recebendo newsletter. E em nenhum momento eles estão me ligando para poder saber o que eu quero, se eu vou ser cliente deles. E eu tô lá, sei lá, no RD deles deve estar lá super quente. Mas eles não vão atrás de mim. Eles estão me alimentando. Como é que é o nome que eles dão? É lead nurturing. Estão nutrindo o lead. E estão me nutrindo muito bem. Eu estou até indicando eles, pô. Então. Já tá funcionando. É verdade. Beleza, gente? Tá bom, beleza. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Ficamos aqui 1h30. Foi muito gostoso. Eu agradeço também a sua atenção. Foi muito esclarecedor, assim, ficou muito claro. Tá bom, tá ótimo. Perfeito. Foi um prazer, Sidney. Valeu.